a 3.900 metros acima do nível do mar, em um planalto varrido pelo vento perto da margem do lago Titicaca, na Bolívia, encontra-se um amontoado disperso de blocos de pedra que não faz sentido. Nunca fez sentido. Durante 120 anos, arqueólogos percorreram este sítio arqueológico, examinaram estes blocos e saíram com mais perguntas do que quando chegaram. Os blocos são feitos de andesito e arenito vermelho, duas das pedras mais duras encontradas na região. Eles são cortados com ângulos tão precisos, superfícies tão planas e geometria interna tão complexa que a estrutura que formavam originalmente nunca foi reconstruída com sucesso. Nem pelo governo boliviano, nem por equipes arqueológicas internacionais, nem por ninguém com um programa de modelagem 3D e o conjunto completo de peças sobreviventes. O sítio arqueológico se chama Pumapunku. Seus construtores são chamados de Tiwanaku. E o que eles fizeram ou deixaram de fazer? A 3.900 metros de altitude nos Andes, em algum momento entre os séculos V e X-D. Sim, continua sendo um dos problemas não resolvidos mais incômodos da arqueologia mundial. A questão é a seguinte: por 120 anos, a explicação predominante tem sido a mesma. Os Tiwanaku eram uma civilização pré-colombiana habilidosa. Possuíam ferramentas de pedra, utensílios de cobre, areia abrasiva e muito tempo. Extraíam esses blocos, arrastavam-nos até o local usando rampas e cordas e os moldavam com cinzéis manuais até que se encaixassem. Caso encerrado. Só que ninguém jamais conseguiu fazer essa explicação funcionar de fato. No final de 2024, uma equipe de um Instituto Europeu de Geoarqueologia trouxe para Pumapunku um equipamento que nunca havia sido usado no local, um scanner 3D de luz estruturada capaz de medir irregularidades na superfície com precisão de até 0 milímetros, 10 milésimos de milímetro. Para se ter uma ideia, isso é mais preciso do que a tolerância exigida para um motor de aeronave moderno. Eles passaram o scanner pelas superfícies dos blocos em forma de H, escanearam os sulcos internos, escanearam as juntas de canto que ninguém jamais explicou satisfatoriamente. O que eles mediram está forçando uma conversa que a arqueologia tradicional vem evitando há décadas. Isso porque ou os Tiwanaku tinham acesso a uma tecnologia que não compreendemos, ou alguém construiu Pumapunku antes da chegada dos Tiwanaku. E nenhuma das duas respostas se encaixa na história que temos contado a nós mesmos sobre a América do Sul pré-colombiana. Para entender por que Pumapunku é importante, primeiro você precisa entender o que foi e o que não foi a civilização Tiwanaku. A cultura Tiwanaku surgiu nos Altos Andes por volta de 300 d.C., centrada na margem sul do lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Em seu auge, entre aproximadamente 500 e 900 d.C., eles controlavam um território que se estendia do altiplano boliviano até partes dos atuais Peru, Chile e Argentina. Eles não eram uma tribo pequena e primitiva. Eles eram uma sociedade organizada em nível estatal, com agricultura sofisticada, extensas redes comerciais e arquitetura monumental. Sua capital, também chamada Tiwanaku, pode ter abrigado de 20.000 a 40.000 pessoas, um número considerável para os padrões da antiguidade. Construíram campos em terraços que permitiram o cultivo em altitudes onde as plantações não deveriam crescer. Desenvolveram a agricultura em campos elevados que aumentou a produtividade no ar rarefeito das montanhas. Criaram estilos cerâmicos distintos que se espalharam pelos Andes centrais. Eles esculpiram estátuas de pedra que ainda hoje se encontram no local, incluindo o famoso monólito Bennett, com mais de 7 metros de altura. Os Tiwanaku existiram de fato. Suas realizações foram significativas. Ninguém contesta isso. O que gera controvérsia é se os Tiwanaku seriam capazes de construir Pumapunku, porque o Pumapunku é diferente de tudo o mais no site. O complexo principal de Tiwanaku, localizado a cerca de 400 metros de Pumapunku, apresenta uma arquitetura impressionante, porém compreensível: muros de pedra, terraços, templos, construções claramente sofisticadas, mas que se encaixam nas capacidades esperadas de uma civilização da Idade do Bronze. Pumapunku, por outro lado, não se encaixa. Os blocos de Pumapunku são talhados com uma precisão que só se encontra em outros locais do mundo antigo, como o Serapeu de Saqqara, no Egito, ou os mais requintados trabalhos em pedra incas em Cusco e Ollantaytambo. As superfícies são planas a um ponto que desafia a medição. Os ângulos são consistentes em vários blocos, como se tivessem sido cortados a partir de moldes.
As geometrias internas, os sulcos, os entalhes, as formas interligadas sugerem um sistema construtivo que ninguém conseguiu decifrar. E o problema está no material. Os blocos em Puma Punku são feitos principalmente de andesito e arenito vermelho. O andesito é uma rocha vulcânica com dureza entre 6 e 7 na escala de Mohs. Para comparação, o cobre tem dureza apenas 3. Limas de aço têm dureza 6. Não é possível cortar andesito de forma eficaz com ferramentas de cobre. A ferramenta se desgastará mais rapidamente do que a pedra. Levaria meses para produzir um único corte, e o resultado mostraria as marcas irregulares de um trabalho manual lento e árduo. As superfícies em Puma Punku não mostram essas marcas. Elas mostram algo mais. Superfícies tão uniformes que parecem feitas à máquina, cantos tão afiados que poderiam cortar papel, sulcos tão consistentes que parecem estampados em vez de esculpidos. Este é o problema que assombra os estudos sobre Puma Punku há mais de um século. O trabalho artesanal supera as ferramentas. A precisão supera a tecnologia. Os resultados superam a explicação. E ninguém conseguiu resolver essa contradição. O primeiro pesquisador ocidental a estudar seriamente Puma Punku foi Arthur Poznański, um engenheiro austro-boliviano e arqueólogo amador que ficou obcecado pelo sítio no início do século XX. Poznański passou mais de 50 anos estudando Tiwanaku e Puma Punku. Ele examinou as ruínas, documentou os blocos e desenvolveu teorias sobre sua construção que a arqueologia convencional jamais aceitou. Sua afirmação mais controversa envolvia alinhamentos astronômicos. Poznański acreditava que certas estruturas em Tiwanaku estavam orientadas para eventos astronômicos, solstícios, equinócios e nasceres estelares, e que, calculando a precessão do eixo da Terra, ele poderia datar a construção original. Sua conclusão foi simples e surpreendente. O sítio arqueológico foi construído por volta de 15.000 a.C. Essa data é rejeitada por praticamente todos os arqueólogos modernos. A datação por radiocarbono de materiais orgânicos no local indica consistentemente datas entre aproximadamente 300 e 900 d.C., situando a construção firmemente dentro do período Tiwanaku. A metodologia astronômica de Poznański foi criticada por diversos motivos, e sua data de 15.000 a.C. é considerada pseudociência pela comunidade acadêmica, mas as observações de Poznański sobre a própria estrutura de pedra têm se mostrado mais difíceis de refutar. Ele documentou a precisão dos blocos, observou a complexidade das juntas, mediu ângulos e superfícies e registrou os resultados. E concluiu que o trabalho artesanal excedia o que a tecnologia da Idade da Pedra ou da Idade do Bronze deveria ter sido capaz de produzir. Pesquisadores modernos que examinaram o local, incluindo engenheiros como Christopher Dunn e pesquisadores como Brian Forster, chegaram a conclusões semelhantes usando equipamentos mais sofisticados. As medições continuam mostrando a mesma coisa. A superfície é plana com uma precisão de milésimos de polegada. Os ângulos são consistentes em vários blocos. As geometrias internas se repetem com precisão quase idêntica. Essas são tolerâncias de fabricação, tolerâncias industriais. O tipo de precisão que se consegue com ferramentas elétricas, gabaritos e controle de qualidade, não com pedras manuais e cinzéis de cobre. A explicação mais comum para a forma como o andesito de Tiwanaku foi moldado envolve o diorito. A diorita é uma pedra dura, com composição semelhante à do granito, que mede entre 6 e 7 na escala de Mohs, sendo aproximadamente equivalente à andesita. Os arqueólogos mais tradicionais sugerem que os Tiwanaku usavam martelos de diorito para talhar o andesito, moldando lentamente os blocos por meio de percussão repetitiva e incessante.
essa técnica é real. Ela foi usada em outros lugares do mundo antigo, inclusive nas pedreiras de granito de Aswan, no Egito. O obelisco inacabado em Aswan mostra evidências claras de martelamento de diorito, superfícies ásperas, marcas de ferramentas irregulares e o lento progresso dos trabalhadores removendo o material pouco a pouco. A hipótese é plausível em teoria. O problema é que ela não explica o que realmente vemos em Puma Punku. A martelagem da diorita produz superfícies ásperas. É eficaz para remover grandes quantidades de material, mas não cria as faces planas e polidas encontradas nos blocos de Puma Punku. O granito de Tiwanaku teria exigido técnicas adicionais de acabamento, como esmerilhamento, polimento e lixamento abrasivo, para alcançar os resultados observados. Essas técnicas de acabamento existem. Povos antigos as utilizavam. Os egípcios poliam o granito até obter um acabamento espelhado usando areia e paciência. Mas os exemplos egípcios levaram anos, possivelmente décadas. O investimento em mão de obra foi enorme, reservado para os objetos mais sagrados e os túmulos mais importantes. Em Puma Punku, a precisão não se limita a algumas peças de destaque. Ela se estende por centenas de blocos. Os blocos em forma de H, com suas formas geométricas distintas e ranhuras internas complexas, exibem precisão idêntica em múltiplos exemplares, como se fossem produzidos em uma linha de montagem. Isso não é o que se espera de um acabamento manual. O acabamento manual produz variações, pequenas diferenças de ângulo, planicidade e profundidade. Na Puma Punku, a mão do artesão é visível em cada peça. O que se vê é a padronização, a precisão de fabricação, que sugere algum método para alcançar resultados consistentes em múltiplas peças. Que método? Ninguém sabe. Os blocos em forma de H são os artefatos mais perturbadores de Puma Punku. São chamados de blocos em forma de H devido ao seu formato, vistos de cima. Eles se assemelham vagamente à letra H, com dois elementos verticais conectados por uma barra transversal horizontal. Cada bloco é feito de uma única peça de pedra esculpida com uma geometria complexa de superfícies, sulcos e entalhes. Os blocos são claramente projetados para se encaixarem. As formas são complementares. As saliências de um bloco se encaixam nos recessos de outro. O sistema foi obviamente concebido para criar uma estrutura estável sem argamassa. A própria geometria mantém as peças no lugar. Mas eis o problema. Os blocos não se encaixam perfeitamente. Alguns blocos combinam, outros não. As dimensões variam ligeiramente de peça para peça, como se lotes diferentes tivessem sido produzidos com especificações diferentes, ou como se o site nunca tivesse sido concluído, ou ainda como se faltassem peças para completar o quebra-cabeça. Apesar de 120 anos de estudo, ninguém conseguiu reconstruir com sucesso a aparência original de Puma Punku. Tentativas de criar modelos computacionais foram feitas. Reconstruções físicas foram propostas. Equipes internacionais com acesso ao inventário completo dos blocos sobreviventes tentaram solucionar o enigma. Nenhuma teve sucesso, ou a estrutura era tão incomum que nenhuma forma arquitetônica reconhecível emerge das peças, ou uma parte significativa dos componentes originais está faltando, ou os blocos nunca foram montados. Essa última possibilidade raramente é discutida, mas assombra o local. E se Puma Punku nunca tivesse sido concluído? E se os blocos tivessem sido fabricados, transportados para o local e depois abandonados antes da montagem? Isso explicaria por que as peças não se encaixam de forma óbvia. Isso explicaria as variações de dimensão. Explicaria por que o sítio arqueológico se parece menos com um edifício em ruínas e mais com o chão de uma oficina repleto de componentes. Mas isso levanta outra questão. Por que foram abandonados? A civilização Tiwanaku não terminou repentinamente. O país entrou em declínio gradual ao longo dos séculos, fragmentando-se eventualmente em entidades políticas menores que foram posteriormente absorvidas pelos Incas. Não houve catástrofe, invasão ou um desfecho dramático que explicasse por que um projeto de construção tão massivo ficou incompleto, a menos que o projeto não fosse Tiwanaku. A menos que os Tiwanaku encontrassem os blocos já lá, já talhados, já dispersos, e tentassem compreender o que os povos anteriores haviam construído, essa hipótese é herética para a arqueologia convencional. Ela implica uma civilização predecessora desconhecida. Isso sugere uma continuidade de presença ao longo de períodos de tempo que a cronologia aceita não permite, mas explicaria as evidências, a precisão que supera a tecnologia Tiwanaku, o estado inacabado.
As estruturas de Tiwanaku nas proximidades são claramente menos sofisticadas. A sensação que todos os visitantes do sítio relatam é a de que dois níveis distintos de habilidade artesanal estão presentes. Um extraordinário, o outro apenas impressionante. Algo não se encaixa, e as explicações usuais não justificam. A altitude de Puma Punku não é um detalhe insignificante. É fundamental para entender por que o local é tão extraordinário. A 3.900 metros de altitude, o ar contém aproximadamente 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. O trabalho físico é dramaticamente mais difícil. Os trabalhadores modernos, nessa altitude, cansam-se rapidamente, precisam de mais descanso e produzem menos por hora do que os trabalhadores em altitudes mais baixas. Mover enormes blocos de pedra, alguns pesando mais de 100 toneladas. Nessas condições parece quase impossível. A necessidade de mão de obra seria enorme. Os desafios logísticos seriam extraordinários. As pedreiras mais próximas para os blocos de andesito ficam a aproximadamente 16 quilômetros de distância, em um terreno que inclui ravinas, encostas e áreas sem estradas. O arenito vermelho veio de ainda mais longe. Algumas estimativas apontam que a fonte estava a mais de 80 quilômetros de distância. Como os Tiwanaku conseguiram mover blocos de 100 toneladas por 80 quilômetros de terreno andino, em altitudes onde a respiração é difícil e o esforço físico é exaustivo, a resposta mais comum é mão de obra. Muita mão de obra. Rampas, rollets, cordas e milhares de trabalhadores puxando juntos. Essa resposta é teoricamente possível. Um grande número de pessoas pode realizar feitos notáveis. As pirâmides do Egito provam que a força muscular humana, quando bem organizada, pode mover pedras de praticamente qualquer tamanho. Mas as pirâmides foram construídas ao nível do mar, com acesso ao Nilo para transporte, em um império rico que podia controlar recursos de toda uma região. Os Tiwanaku eram impressionantes, mas não eram o Egito. Sua população era menor, seus recursos eram mais limitados, seu ambiente era mais desafiador. E mesmo assim, eles precisariam talhar os blocos com uma precisão que excedia o que sua tecnologia deveria permitir. A altitude não apenas dificulta a logística, como também torna todo o projeto aparentemente impossível para uma civilização da Idade do Bronze que utilizava as ferramentas que presumimos que possuíam. Ou os Tiwanaku tinham capacidades que desconhecemos, ou não construíram Puma Punku. Ambas as possibilidades são desconfortáveis. O projeto de escaneamento de 2024 abordou o Puma Punku de forma diferente dos estudos anteriores. As medições anteriores utilizaram ferramentas manuais, pachymeters, réguas, equipamentos capazes de detectar variações de até talvez 1 milímetro. Isso é preciso para os padrões do dia a dia, mas não é preciso o suficiente para caracterizar as superfícies que os pesquisadores estavam observando. O scanner 3D de luz estruturada usado em 2024 funciona, projetando padrões de luz em uma superfície e analisando como esses padrões se deformam. Ao comparar o padrão projetado com o padrão observado, o sistema consegue calcular a geometria da superfície com uma precisão extraordinária, de até 0 milímetros, ou aproximadamente 1/10 da espessura de um fio de cabelo humano. Essa tecnologia é usada na fabricação aeroespacial e automotiva para verificar se os componentes atendem às especificações de engenharia. É o tipo de equipamento que você usa quando as tolerâncias realmente importam. Quando a diferença entre uma peça boa e uma peça rejeitada pode ser medida em milésimos de polegada. A equipe examinou vários blocos, incluindo diversos blocos em forma de H e várias peças grandes com superfícies planas que pareciam ser plataformas ou elementos de piso. As medições confirmaram o que pesquisadores anteriores suspeitavam, mas não conseguiam comprovar com certeza. As superfícies são planas com uma tolerância de 0 milímetros em extensões de vários metros. Isso não é apenas uma planicidade aproximada. Não é apenas uma planicidade visual. É uma planicidade de engenharia, o tipo de planicidade que se obtém com máquinas de retificação de precisão ou placas de superfície, não com ferramentas manuais e areia abrasiva. Os cantos internos dos blocos em H se encontram em ângulos que se desviam de 90 graus em menos de 0 graus. Essa é a precisão que os maquinistas modernos reconheceriam. O tipo de precisão que você especifica quando as peças precisam se encaixar sem folgas ou oscilações. Os sulcos talhados nas superfícies dos blocos mantêm uma profundidade consistente, com uma variação de até 0 milímetros em toda a sua extensão. As paredes dos sulcos são paralelas,
Os fundos dos sulcos são planos. Essas medidas não correspondem ao que se obtém com ferramentas de pedra e trabalho manual. Os resultados correspondem ao que as máquinas ferramenta e os processos industriais produzem. Os pesquisadores foram cuidadosos na forma como apresentaram suas descobertas. Documentaram as medições sem afirmar saber como a precisão foi alcançada. Observaram que os resultados eram anômalos, sem propor explicações. Mas os dados falam por si. Ou os Tiwanaku desenvolveram técnicas de fabricação muito mais sofisticadas do que qualquer coisa documentada pela arqueologia, ou a explicação padrão para o Pumapunku está errada. Não há uma terceira opção. A questão de quem construiu Pumapunku levanta questões mais amplas sobre a civilização pré-colombiana nas Américas. A cronologia mais aceita é conhecida. Os humanos atravessaram da Ásia para as Américas através da ponte terrestre de Bering durante a última era glacial, aproximadamente entre 15.000 e 20.000 anos atrás. Eles se espalharam gradualmente para o sul, chegando à América do Sul talvez entre 12.000 e 14.000 anos atrás. A agricultura se desenvolveu de forma independente nas Américas, levando a civilizações complexas como a Olmeca, a Maia, a Azteca e a Inca. Essa cronologia deixa pouco espaço para civilizações predecessoras desconhecidas. As primeiras sociedades complexas nos Andes, a civilização Norte Chico ou Caral Sup, surgiram por volta de 3.000 a.C. Antes disso, o registro arqueológico mostra caçadores-coletores e agricultores primitivos, não engenheiros sofisticados, mas a cronologia continua sendo revisada. Descobertas recentes em sítios arqueológicos como Monte Verde, no Chile, sugerem a presença humana na América do Sul, já há 18.500 anos, antes do que se acreditava anteriormente. Pegadas descobertas em White Sands, no Novo México, em 2021, foram datadas de mais de 21.000 anos atrás, recuando a cronologia da presença humana nas Américas em milênios. A questão não é se a cronologia pode estar errada, mas sim o quão errada ela pode estar. Se os humanos chegaram às Américas antes do que pensávamos, tiveram mais tempo para se desenvolver. Se tiveram mais tempo para se desenvolver, conquistas mais complexas se tornam possíveis. Se conquistas mais complexas são possíveis, sítios arqueológicos como Pumapunku começam a fazer um sentido diferente. Isso não é prova de civilizações perdidas, é contexto. A revisão das cronologias abre possibilidades que a antiga cronologia rígida bloqueava. A data de 15.000 a.C., para Tiwanaku, proposta por Arthur Poznansky, está quase certamente errada. Sua metodologia era falha, e a datação por radiocarbono contradiz suas conclusões. Mas e se a intuição dele estivesse parcialmente correta? E se o sítio arqueológico contivesse camadas, com construções posteriores do povo Tiwanaku erguidas sobre fundações anteriores? E se o trabalho preciso em pedra em Pumapunku representasse uma fase anterior da construção que os Tiwanaku herdaram em vez de criarem? Essa hipótese explicaria a variação no artesanato visível no sítio arqueológico. Explicaria também por que Pumapunku parece diferente do complexo principal de Tiwanaku. Isso explicaria por que os blocos parecem inacabados, talvez porque os Tiwanaku estivessem tentando dar continuidade a um projeto que não compreendiam completamente. Permanece uma hipótese. Não há evidências diretas de construções pré-Tiwanaku no local. A datação por radiocarbono não corrobora datas extremamente antigas. No entanto, as medições de precisão continuam a apontar para capacidades que os Tiwanaku não deveriam ter possuído. Aconteceu algo em Pumapunku que a narrativa padrão não explica. O local é hoje Patrimônio Mundial da Unesco, protegido pelo governo boliviano e estudado por equipes internacionais. Mas protegido talvez seja um termo generoso. Ao longo dos séculos, Pumapunku foi saqueada, vandalizada e desmantelada. Os colonizadores espanhóis usaram blocos do sítio como material de construção. Agricultores locais levaram pedras para projetos de construção. Terremotos derrubaram estruturas e espalharam componentes pelo Planalto. O que vemos hoje não é o que os construtores originais criaram. É um campo de destroços, um quebra-cabeça com peças faltando, a ruína de uma ruína. A estrutura ou estruturas originais podem ter sido muito mais impressionantes do que os blocos dispersos sugerem. Os blocos H podem ter se encaixado de maneiras que não conseguimos reconstruir devido à perda de muitas peças. A precisão que sobreviveu pode ser apenas uma fração da precisão original. Isso dificulta a análise. Estamos estudando fragmentos, não o todo. Estamos medindo sobreviventes, não originais. As conclusões que tiramos são necessariamente limitadas pelas evidências que restam.
Mas mesmo os fragmentos são extraordinários. Mesmo os sobreviventes exibem uma precisão que desafia qualquer explicação. Mesmo o pouco que resta aponta para capacidades que o modelo padrão da tecnologia Tiwanaku não consegue explicar. Os debates continuarão. A arqueologia convencional continuará a propor explicações tradicionais. Artesãos habilidosos, trabalho paciente, técnicas que se perderam, métodos que não exigem nada além de mãos humanas e ferramentas simples. Pesquisadores alternativos continuarão a apontar para as medidas. Superfícies planas demais para trabalho manual, ângulos precisos demais para ferramentas manuais, padronização consistente demais para o artesanato individual. Ambos os lados falarão sem se entender, porque ambos estão analisando as mesmas evidências e chegando a conclusões incompatíveis. As evidências não mudarão. Os obstáculos são o que são. As medições são o que são. O que pode mudar é a nossa compreensão do que é possível. A história da arqueologia é uma história de subestimação. Cada geração acredita ter atingido os limites do que os povos antigos eram capazes de realizar, e cada geração é desmentida por novas descobertas. Os maias não teriam conseguido construir suas cidades na selva se o lidar não tivesse revelado cidades maiores do que imaginávamos. Os egípcios não teriam conseguido alcançar a precisão em seus trabalhos em pedra se os engenheiros não tivessem medido tolerâncias que desafiam a replicação moderna. Os gregos não teriam conseguido construir computadores mecânicos até que o mecanismo de Anticítera emergisse do mar. A cada passo, os povos antigos demonstram ser mais capazes do que os estudiosos supunham. Puma Punku pode ser o próximo passo, não uma prova de extraterrestres, continentes perdidos ou energia mística, mas sim uma prova da capacidade humana que temos sistematicamente subestimado. Uma prova de que pessoas trabalhando com materiais e métodos que não compreendemos totalmente alcançaram resultados que mal conseguimos explicar. Os Tiwanaku, ou quem quer que os tenha precedido, contemplavam as estrelas a 3.900 metros acima do nível do mar. Talhavam pedras com uma precisão que rivalizava com os padrões industriais. Criavam blocos que se encaixavam de maneiras que não conseguimos reproduzir. Eles fizeram tudo isso no ar rarefeito da montanha, com recursos limitados, superando todos os obstáculos que o ambiente lhes impôs. E então partiram. O local foi abandonado. As estruturas nunca foram concluídas ou foram desmontadas de forma tão completa que a sua conclusão já não é visível. O conhecimento que permitiu a criação de Puma Punku não foi transmitido oralmente. Quando os espanhóis chegaram, nem mesmo os incas sabiam quem havia construído os monumentos de pedra no altiplano. Os incas atribuíram a construção aos deuses. Eles podem ter estado mais perto da verdade do que imaginavam. Não porque deuses literalmente construíram o Puma Punku, mas porque quem o construiu possuía capacidades tão superiores às deles que a diferença parecia divina. Ainda estamos tentando mensurar essa diferença. Os exames de 2024 quantificaram isso com uma precisão sem precedentes. Mas quantificar não é o mesmo que compreender. Sabemos o quão planas são as superfícies. Não sabemos como foram aplainadas. Sabemos a precisão dos ângulos. Não sabemos como foram cortados. Sabemos a aparência dos blocos. Não sabemos qual estrutura eles deveriam formar. As medições foram feitas. O mistério permanece. Puma Punku fica em seu planalto varrido pelo vento, a 3.900 metros acima do nível do mar, guardando seus segredos. Os blocos não se explicam. As pedras não falam. E as pessoas que as talharam, quem quer que fossem, quando quer que tenham vivido, quaisquer que fossem as ferramentas que usaram, não deixaram nenhum registro, nenhuma instrução, nenhuma explicação. Apenas a obra em si precisa. Impossível, silenciosa. Aguardamos que alguém finalmente compreenda o que eles conquistaram e como o fizeram. Ainda estamos esperando, e as pedras continuam lá, espalhadas pelo altiplano boliviano, fazendo perguntas que 120 anos de arqueologia não conseguiram responder. O que foi Puma Punku? Quem realmente a construiu? E o que eles sabiam que nós esquecemos?